Se você acredita ou não na Bíblia, uma coisa é certa. Ela é repleta de histórias e relatos misteriosos, fascinantes, que intrigam até mesmo quem se considera ateu. Um dos fatores que torna a Bíblia um livro no mínimo curioso são as suas peculiaridades mitológicas. Como, por exemplo, em algumas passagens nós encontramos algumas descrições de verdadeiros monstros míticos. Sim, a Bíblia fala de monstros. Às vezes como simbologia e em outros momentos de forma literal. Nessa lista entra uma variação impressionante de seres que são, no mínimo, assustadores. Estas bestas mitológicas vão de grandes monstros marinhos até dragões e gigantes. O termo mitológico só está sendo usado aqui porque, para aqueles que não consideram a Bíblia um livro sagrado, todo o seu conteúdo é derivado de mitologias judaicas. No entanto, para aqueles que, como eu, acreditam em seu conteúdo, isso vai além de mitos lendários. Ou seja, para nós, a Bíblia é um livro espiritual que transcende o entendimento do homem moderno. Mas o intuito do vídeo não é pregar ou defender alguma religião, e tampouco debater a veracidade da Bíblia ou algum ponto de vista teológico. Até porque quem tem sua fé bem fundamentada não entra nesse tipo de discussão egóica de querer provar que sabe mais do que o outro. Isso vale não só para a teologia, mas também nos campos da filosofia, política, sociologia e etc. É como eu costumo dizer, todo aquele que se acha dono da razão está bem distante dela. Mas deixando esse papo chato de lado, hoje vamos conhecer alguns monstros que são citados na Bíblia. Lembrando que o like fica à sua preferência e o sininho é a serventia da casa. Os terríveis monstros da Bíblia. Hoje vamos falar de alguns monstros que aparecem na Bíblia. E o primeiro da nossa lista é Behemoth. Em Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, o Behemoth é descrito como uma criatura gigantesca e poderosa que só pode ser domada pelo próprio Deus. Olhe para o monstro Behemoth, que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantando é duro como um galho de um cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-lo. Essa descrição levou algumas pessoas a afirmarem que o Behemoth era de fato um dinossauro da era bíblica. Mas na tradição judaica, o Behemoth é um monstro terrestre primitivo, um símbolo do caos, algo mais mitológico do ponto de vista histórico. No entanto, alguns estudiosos sugerem que o Behemoth é simplesmente uma descrição poética do hipopótamo. O que pode fazer até um certo sentido, pois, inclusive, parece que nos tempos antigos, os hipopótamos viveram na região da Palestina, talvez nos pântanos ao norte da Galileia e no Vale do Jordão. Agora analisem comigo. Imagine uma pessoa vivendo naqueles tempos remotos, onde a informação era algo escasso. Não havia internet, muito menos fotografias e conhecimento científico sobre esses animais gigantes. Logo, se alguém visse um hipopótamo naqueles tempos, no mínimo pensaria se tratar de um monstro. E só a nível de informação, os hipopótamos estão na lista dos animais que mais matam seres humanos no planeta. Então, se nos dias de hoje já é perigoso esse bichinho, imagine naqueles tempos. Os unicórnios. Vixe, eu já estou até vendo duas expressões que possivelmente você pode estar fazendo agora. A primeira, unicórnio, na Bíblia. Isso é coisa de mitologia grega, esse rasta aí deve estar meio brisado. E a segunda, unicórnio, um monstro? Mas eles são tão bonitinhos. Calma que não é bem assim. Bom, vamos primeiro à parte da presença deles na Bíblia. Os unicórnios são mencionados 9 vezes na Bíblia King James, uma tradução medieval que permanece popular até os dias de hoje. Salva-me da boca do leão, sim, dos chifres dos unicórnios. Tu me respondestes, e os faz saltar como um bezerro.
o Líbano e o Sirion como um filho de unicórnio. Mas tu exaltarás o meu poder. Como o do unicórnio serei ungido com óleo fresco. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça, ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda. Deus o tirou do Egito, ele tem força de um unicórnio. E os unicórnios descerão com eles, e os novilhos com os touros, e a sua terra será encharcada de sangue, e o seu pó engordado de gordura. Sua glória é como o primogênito de seu novilho, e os seus chifres são como chifres de unicórnios. Com eles empurrará o povo até os confins da terra, e são os 10 milhares de Efraim, e são os milhares de Manassés. Alguns estudiosos linguistas alegam que a palavra hebraica hem, traduzida como unicórnio na Bíblia King James, na verdade se refere aos auroques, um ancestral distante da vaca moderna que foi extinta no século XVII. O que é uma pena, porque unicórnios, do ponto de vista curioso de plantão, seriam muito mais interessantes do que simples vaquinhas na Bíblia, você não concorda? Para esses estudiosos, um monte de criaturas míticas citadas na Bíblia King James são simplesmente acréscimos de tradutores medievais que estavam mais interessados em serem poéticos do que garantir que essas criaturas existissem. Por outro lado, há quem defenda a ideia de que a Bíblia esteja se referindo ao unicórnio siberiano, que é um animal pré-histórico, parente do rinoceronte, e é caracterizado por ter um enorme chifre na cabeça. O unicórnio siberiano foi extinto há milhares de anos, mas é muito provável que algumas criaturas da espécie tenham sobrevivido tempo suficiente para coexistirem com seres humanos primitivos. A partir desse contato dos primeiros humanos com esses animais, podem ter se originado as primeiras lendas e mitos sobre os unicórnios. Inclusive nos tempos bíblicos, por que não? E analisando bem a descrição do bichinho, qualquer pessoa naquela época, no mínimo, chamaria de monstro. Os gafanhotos de Abaddon. Essas criancinhas são lideradas por Abaddon, um anjo do poço sem fundo, cujo nome significa destruidor. E com absoluta certeza você não iria gostar nadinha de encontrar uma coisinha dessas por aí. Como eles aparecem em Apocalipse, obviamente não se tratam de gafanhotos normais. Em vez disso, eles se assemelham a cavalos de guerra. Têm caudas ardentes de escorpiões, rostos de homens, cabelos longos como os de mulher e usam coroas de ouro, além de armaduras. Segundo a visão do apóstolo João, suas caudas de escorpião são usadas para picar suas vítimas, uma experiência terrível e tão dolorosa que os homens procurarão a morte e não a encontrarão. As bestas do livro de Daniel. Como o Apocalipse, o livro de Daniel é amplamente composto de visões que simbolizam eventos do mundo real. Em uma dessas visões, Daniel vê nada mais, nada menos do que 4 monstros emergirem do mar. O primeiro era um leão com asas de águia. O segundo era um urso com 3 costelas entre seus dentes. O terceiro era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O quarto tinha grandes dentes de ferro e 10 chifres. Mas por que esses 4 monstros apareceram na visão de Daniel? Bom, como esse tema é muito complexo e rico em detalhes, deixaremos isso para um outro vídeo. Mas já quero deixar avisado. Se fizermos um documentário sobre as bestas do livro de Daniel, será com um padrão de qualidade que vocês já conhecem e com muitas surpresas que talvez, eu disse talvez, nem tenham sido abordadas com detalhes aqui no YouTube. Querem que eu faça um vídeo sobre isso? Então ajuda na divulgação desse vídeo aqui para que tenhamos um estímulo maior. Fala aí nos comentários também. Os 200 milhões de cavaleiros. Esse exército épico também aparece nas visões do Apocalipse, embora não devam ser confundidos com os 4 cavaleiros mais famosos. Você não pode confundir esses 4 cavaleiros com esses 200 milhões. No entanto, esses camaradas também não estão para brincadeira. Seus cavalos têm cabeças de leões, caudas de serpente e cospem fumaça, fogo e enxofre pela boca. Eventualmente, eles são responsáveis pela morte de 1/3 de toda a humanidade. O exército de cavaleiros é liderado por 4 anjos caídos.
Imagina o estrago que um bichinho desse poderia fazer. Agora, pense em 200 milhões. Leviatã. O segundo dos grandes monstros descritos no livro de Jó. Leviatã é um monstro marinho imenso que é imune a armas humanas, que respira fogo e emite fumaça pelas narinas. O Leviatã provavelmente está relacionado a outro monstro antigo do Oriente chamado Lotã, uma serpente gigante de 7 cabeças que representava também o caos primitivo. Existem muitos debates acerca de Leviatã. Os mais céticos acreditam que o animal descrito na Bíblia seria uma representação poética de um crocodilo. Mas, até onde sabemos, crocodilos não soltam fogo pela boca. A besta que emerge do mar. A primeira besta do Apocalipse é um monstro com 7 cabeças e 10 chifres que sobe do oceano. Também apresenta pés de urso, a boca de leão e a aparência geral de um leopardo. Existem diferentes interpretações para a primeira besta descrita em Apocalipse 13. No entanto, a mais aceita é de que ela representa o Anticristo, a besta que emerge da terra. Diferente da primeira besta, a besta que sobe da terra não possui 10 chifres, nem mesmo 7 cabeças. Ela possui apenas 2 pequenos chifres como de um cordeiro. Mas não se engane, o trabalho desse bichinho é realizar milagres falsos que incentivam as pessoas a adorarem a primeira besta. Por fim, ela ordena que todos recebam a marca da besta sobre sua mão direita ou na sua testa como sinal de lealdade. E quem não tiver essa marca já sabe, né? O dragão. Outro animal do Apocalipse, o grande dragão, é descrito como tendo 7 cabeças e 10 chifres. Ele também tem uma cauda capaz de varrer 1/3 das estrelas do céu. Mais tarde, o autor identifica esse dragão como o próprio Satanás, que luta contra os anjos de Deus e é lançado no inferno. A Bíblia King James se refere a dragões em outras passagens, mas como suas menções aos unicórnios foram provavelmente mal interpretadas, talvez não possamos dar muito crédito. E falando em dragões, nós fizemos um vídeo anteriormente falando somente sobre eles. Eu deixarei o link aí no primeiro comentário. Bom, se você gostou, ajude a divulgar este e outros vídeos do canal que você gostar para todos os seus amigos nas suas redes sociais, nos grupos de Face, de WhatsApp, no Instagram, enfim. Se vocês querem que eu fale outros assuntos relacionados a esses monstros da Bíblia, é só falar aí nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Shalom.